porque Deus conhece o seu sofrimento. Livro de Jó, capítulo de número 7, vamos ler. Porventura, não tem, ó homem, guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias de jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, ou seja, pelo seu salário. Assim me darei, assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam, deitando-me a dormir. Então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. Pode render graça a Deus por este versículo. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de voltar na cama até a alva. O livro de Jó é um dos livros mais fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. O livro vai nos ensinar sobre a fragilidade da vida. O livro também vai nos mostrar o impacto do sofrimento humano. Também a importância de levar nossas dores a Deus, a quem pode nos socorrer, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. O livro de Jó, então, na sua totalidade, ele vai nos mostrar que nós, seres humanos, somos frágeis, que nós, seres humanos, somos pecadores, que nós, seres humanos, passamos por lutas, passamos por prova, passamos por grande dificuldade e também provação. O livro de Jó vai nos mostrar que nós não somos super-heróis. O livro de Jó vai nos mostrar que nós somos fracos. O livro de Jó também vai nos mostrar que, independentemente do nosso tempo de vida, um dia todos nós teremos que descer a sepultura, que nós não vamos permanecer na terra por muito tempo. O capítulo 7 do livro de Jó é uma continuação do seu discurso que se inicia no capítulo 6. Após responder a Elifaz, todos conhecem a história de que o diabo foi tentar a Deus por causa do servo Jó, e Deus então havia agora colocado Jó à prova. E a história diz então que o diabo tocou na vida de Jó, tocou nos seus filhos, tocou nos seus bens, tocou naquilo que tudo Jó possuía, menos ali na tua alma. E neste momento que Jó está passando, está enfrentando, é um momento difícil, é um momento doloroso, é um momento em que os amigos afastam, é um momento que as pessoas não nos convidam mais para as festas, é um momento que nós ficamos sozinhos, e este era o momento que Jó estava enfrentando. E não bastava isso, agora o amigo de Jó, Elifaz, começa a questionar Jó e dizer que ele está em pecado e que ele precisava se voltar a Deus. Há uma teologia no mundo que diz que Jó nunca questionou a Deus acerca do seu sofrimento. Isso é mentira, porque no capítulo 7 Jó ele diz: deitei-me e dormi, então digo: quando me levantarei? O texto vai dizer que Jó, ele diz que: mas é cumprida a noite, e farto-me de voltar-me na cama até a alva. Jó está dizendo que ele está cansado de deitar na cama e não conseguir dormir, e por várias vezes na noite ele acorda questionando a Deus por causa do sofrimento que ele está vivendo. Diante desta situação, então o capítulo 7 ele vai narrar o discurso de Jó que iniciou no capítulo de número 6,
ou seja, as suas queixas diante de Deus por causa do seu sofrimento. Jó vai comparar também a vida humana com a vida de um jornaleiro, a vida de um homem que trabalha, que quando chega de tarde, ele não vê a hora de chegar na tua casa, tomar um banho e descansar, e também de receber o teu salário. Isto mostra a fragilidade humana, mostra que nós precisamos lutar, que nós precisamos enfrentar o dia a dia, as dificuldades da vida, que nós precisamos muitas vezes sair lá para o serviço, lá para fora, e batalhar porque as coisas não caem do céu. Jó é um livro profundo. Jó então vai comparar a vida humana com a de um jornaleiro. No capítulo 7, Jó não apenas lamenta sua dor física, sua dor emocional, mas também se volta diretamente a Deus, questionando o propósito do seu sofrimento. Por que muitas vezes nós estamos passando por provação, passando por dificuldade, passando por desavenças na vida a qual nós não entendemos, passamos por algum processo doloroso, que muitas vezes nós até questionamos a Deus: Senhor, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor está permitindo eu passar por este sofrimento? O livro vai mostrar que nós somos frágeis, que nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, mas também o livro vai mostrar que existe um Deus no céu que está vendo o nosso sofrimento, e que esse Deus, no momento certo, Ele vai se levantar do trono e vai trabalhar, vai pelejar ao nosso favor. E esse Deus está aqui nesta noite para dizer para você que esta luta não é para te matar, este sofrimento não é para te desanimar, mas é para te fortalecer. Aleluia. Assim diz o Senhor. Quando vamos então para o livro de Jó, ele sente que a vida está esvaindo rapidamente e questiona se Deus está contra ele. Por que, Senhor, tudo isso? Por que do sofrimento? Será que o Senhor está contra mim? Irmãos, parece que nós estamos se vendo em uma situação que nós dobramos o nosso joelho e nós falamos para nós mesmos: parece que o céu está aqui longe, parece que Deus agora não ouve mais quando eu clamo, parece que o céu não está mais aberto para ouvir o meu clamor. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite: Deus ainda está atento à sua oração. Aleluia. Deus ainda está atento quando nós clamamos, entregamos as nossas queixas a Ele. Glória a Deus. Deus pode mudar esta situação. E é por isso que nós entendemos, com a luta, com o sofrimento, que muitas vezes nós enfrentamos e pensamos que estamos sozinhos, que Deus não está em silêncio. Do nosso ponto de vista, parece que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio, mesmo quando parece que está. Eu creio. Você crê que Deus ouve a sua oração? Aleluia. Você crê que Deus ouve quando você clama? Salmo 34, versículo 18, a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os contrito de espírito. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, nos quebrantamos diante de Deus, Ele ouve a nossa oração
E eu vou falar mais para você. Quando nós oramos, ou quando nós começamos a orar, não conseguimos falar e apenas choramos, o Espírito Santo leva as nossas orações a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que nos possa nos ouvir, e que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. O Senhor, Ele se preocupa com você. O Senhor, Ele se preocupa conosco. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E é por isso então que Jó agora está num momento difícil da sua vida, questionando a Deus por que ele está passando tudo isso. Por que, Senhor? Jó vai dizer que até o seu paladar é amargo. A situação era tão crítica, tão caótica na vida de Jó, que os estudiosos chegam a dizer que estava amargo, sabe por quê? Por causa das feridas que ele tinha na boca, que os bigatos estavam morando na tua boca. É neste momento difícil que Jó estava, que não tinha ninguém para lhe socorrer, não tinha um ombro amigo, mas Deus estava lá com ele. Eita. Você não está sozinho nesta luta. Nós não estamos sozinhos nesta luta. Sabe por quê? Porque quem peleja por nós é Deus. A Bíblia diz que esta luta nós não temos que pelejar. Sabe por quê? Porque o Senhor que peleja por nós. É, Jesus. Aleluia. Moisés falou: eu não vou se a tua presença não for. Sabe por quê? Porque Moisés entendia que ele sozinho não conseguia nada, mas se Deus fosse com ele, a vitória era certa. Esta luta nós não temos que pelejar. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem peleja por nós. Isaías, capítulo de número 49, versículo 15, sabe o que diz? Deus nunca se esquece de nós, mesmo quando tudo parece difícil. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece lá quando você está no quarto orando. Ele conhece o que você está passando na tua casa. Ele conhece o que você está passando lá no teu trabalho. Ele conhece o que você está passando dentro da tua família. Ele conhece o que você está passando que ninguém mais conhece. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais afiada e penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Este sofrimento que você está passando sozinho, o Senhor conhece. E Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele vai te dar um escape, Ele vai te dar uma vitória. Eu creio. Que Ele vai mudar esta situação. O silêncio de Deus, muitas vezes, significa para nós um período longo e extenso de sofrimento. Mas é no sofrimento que Deus está trabalhando e preparando coisas maiores e melhores para nós. É um processo doloroso. O livro de Malaquias vai encerrar e Deus vai ficar em silêncio por aproximadamente 400 anos, que é conhecido na Bíblia como período intertestamentário, como período interbíblico. 400 anos Deus em silêncio, sem falar com a nação de Israel. A nação peregrinou em meio ao caos, em meio à turbulência. O povo voltou à idolatria, o povo voltou para o paganismo. Mas houve um tempo que Deus trouxe para a nação de Israel o esperado Messias Jesus Cristo.
O silêncio que Deus ficou de 400 anos é porque Ele estava preparando o ungido, o Messias para trazer a nação de Israel. Eu quero dizer algo para você, que enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando naquilo que você não pode fazer. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está intervindo naquele que você não pode intervir. Glória a Deus. Enquanto Deus está em silêncio, Ele está preparando coisa que jamais penetrou no nosso coração. Amém, Jesus. São coisas maiores e melhores que Deus tem preparado para nós. Este Deus é fiel. Ele não mudou. Ele cumpre as suas promessas. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sofrimento tem um tempo determinado. Ele não é eterno. Ele é passageiro. O Senhor Jesus olhou para Moisés e falou: agora você vai lá, pega o povo que está sofrendo na mão de Faraó, no Egito, tira aquele povo de lá e leva para uma terra que eu vou preparar para aquele povo. Deus não falou para aquele povo que ia morrer no deserto. Não. Ele falou para Moisés: a sua missão era tirar eles de lá e conduzir para a terra que eu havia de preparar. O deserto não é um lugar para nós morarmos. O sofrimento tem um tempo determinado, que talvez para nós é muito difícil. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos numa época em que nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Nós não temos mais paciência de esperar. Ou Deus faz, ou nós saímos da igreja. Ou Deus faz, ou nós mudamos. Ou se Deus fazer na minha vida, eu não vou mais participar do círculo de oração. Se Deus não fazer mais na minha vida, eu não vou participar da juventude. Se Deus não fizer na minha vida, há tanto tempo eu estou sofrendo com isso e Deus ainda não fez, eu acho que Deus não vai fazer. E Deus, Ele diz que o sofrimento ele tem um tempo determinado. Nos colocamos agora na situação que Jó estava, sofrendo, sem precisar sofrer, porque a culpa não era de Jó, a culpa foi do diabo que foi lá visitar o próprio Senhor Jesus, e ele falou: tenha observado meu servo Jó. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que seu nome é mencionado lá no céu, tá? Deus, Ele conhece você. Deus, Ele conhece a sua oração. Deus, Ele recebe o teu louvor. Deus, Ele recebe o teu clamor. E teu nome é mencionado lá no céu. Ah, mas prova na Bíblia que meu nome é mencionado lá no céu. Daniel orou por 21 dias. O anjo desceu. E o anjo também desceu, Gabriel, e falou: por 21 dias você tem orado. E o Senhor ouviu a sua oração dele. Irmãos, Deus nos conhece. Deus é quem nos formou. Salmo 139 vai dizer que Ele nos deu a substância ainda informe, e do seu livro foram escritos todos os nossos dias, contado e determinado por Deus, sem que nenhum deles ainda havia. Deus nos conhece antes mesmo de nos formar no ventre. Você acha que Ele vai nos permitir que nós passamos uma vida de sofrimento e só ficamos na prova, só ficamos na luta, só passamos dificuldade? Não. A prova é a escola para nos preparar para coisas maiores que Deus tem para nós. Jesus, aleluia. É por isso que o sofrimento tem um tempo determinado. Eclesiastes vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de construir, tempo de derribar. Há tempo determinado para todas as coisas, até para o sofrimento, até para as nossas, até para as nossas dificuldades. Há um tempo determinado para tudo que Deus determinou. Lembre-se, o que você está passando é para te preparar
para coisas maiores. Aleluia. Glória a Deus. O que nós estamos passando é para nos preparar para coisas maiores. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. Porque a perseverança, ela produz o quê? Paciência. A paciência, a esperança. A esperança, a fé. E isso não traz a nós confusão. Porque o amor de Deus está derramado sobre todos nós em Cristo Jesus. Esta leve e momentânea tribulação. Paulo ele vai dizer que a vida do crente nesta terra é uma leve e momentânea tribulação. Um homem que sofreu 3 naufrágios, que foi para Roma, foi esbofeteado, apedrejado, caluniado. Ele diz que a nossa vida é como uma leve e momentânea tribulação. Irmãos, Deus vai nos preparar para a coisa maior. Eu creio. Só que é necessário nós passarmos pelo processo. É necessário nós passarmos pelo processo. Nosso sofrimento não é o fim da linha. Deus já estabeleceu coisa melhor para nós. Amém? Quantos creem que Deus tem coisa maior? Que Deus tem coisa melhor? Quantos creem que Deus não precisa de lugar para realizar isso? Que Deus não precisa de posição, de status social, de classe, de hierarquia? Não, Deus não precisa nada disso. Sabe por quê? Porque Deus realiza na hora que Ele quer e quando Ele quer e na vida de quem Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Deus não fica escolhendo. Vou fazer na vida do ciclano porque ele faz isso e faz aquilo. Não. Deus ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Mas é difícil, não é? Passar pela prova é difícil. Passar pela luta é difícil. A propósito na dor. Quantos creem que é a propósito na dor? Se não houvesse o propósito na dor, a Bíblia não falava que era melhor ir no funeral do que no dia que tem muita festa. Sabe por que a propósito na dor? Porque na dor que nós refletimos. É na dor que nós buscamos a Deus. É na dor que nós nos quebrantamos. É na dor que nós nos entregamos a Deus, porque quando nós vamos para o livro de Jó, ele vai falar que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que Jó oferecia sacrifício contínuo ao Senhor. Mas é no momento da dor que Deus está lapidando o coração de Jó. É na dor, na dor. E parece que quanto mais dor, mais Deus espreme. Mais Deus espreme. Mais Deus espreme. A laranja, quanto mais nós esprememos, mais ela sai do caldo. Aí quando sai o suco é aquela maravilha. Quando Deus está espremendo nós, Ele está extraindo de nós a adoração verdadeira. Sabe por quê? Porque a adoração verdadeira ela vem da dor. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes de Jesus porque ela queria um milagre? Não. Porque o coração dela já estava amargurado de viver uma vida sofrida, uma vida abandonada, jogada às traças da sociedade. O coração dela já não aguentava mais aquilo. Ela falou: a partir de hoje precisa se mudar isso. Aleluia. Ela entregou a melhor adoração. Sabe por quê? Porque ela não mediu esforço, ela não olhou a dificuldade. Ela falou: agora eu vou lá e não quero nem saber. Eu vou entregar ao Senhor tudo que está no meu coração. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, Jesus parou e falou: de mim saiu virtude. Como que vai sair de virtude se a mulher é uma mulher? Sabe por quê? A verdadeira adoração o Senhor sente na hora.
Ele conhece, tá, irmãos? Não fique maravilhado quando você vê um lugar que está tendo muito barulho, muito movimento, porque talvez lá naquele lugar que tem muito barulho, muito movimento, não tem verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Oh, glória, aleluia. Adorar em espírito e em verdade, sabe como que é? Quando você não tem nada dando a prova, mas está adorando a Deus. Quando você está na dificuldade, mas está adorando a Deus. Quando está passando por luta, mas está adorando a Deus. Quando não vê mais saída, mas está adorando a Deus. Quando não vê mais uma solução, mas está adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Rabacanto de fasto rabagai. Rega manto nagaxé. Há esperança na dor, mesmo quando não entendemos. Tá? Mesmo quando nós não entendemos. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. Se você não entendeu, você vai entender agora. As coisas de Deus não é para nós entender. Não tente entender. Como é que Deus vai cuspir no chão, vai pegar o lodo e jogar na vista do homem, ele vai enxergar? Ele vai jogar saliva na boca do outro e vai falar, Efadá, abra-te, e ele vai voltar a falar. As coisas de Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Aleluia. Mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 11. Tendes ouvido a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Por mais que Jó passou, sofreu, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os amigos, Deus restituiu tudo de volta. Tudo em dobro na vida de Jó. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que Deus pode transformar essa dor em uma alegria verdadeira. E Deus quer transformar esta dor em uma alegria verdadeira e trazer uma edificação para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta. Amém? Glória a Deus. Vamos permitir que Deus trabalhe na dor? Vamos entender o silêncio de Deus? Vamos entender o processo? Que não é para Deus, não é para ser entendido, é para ser adorado. Que Deus não se explica. E para encerrar, eu não sei é 9 horas? É 9 horas, então nós vamos chegar na 10 horas. A esperança está em Deus, não na circunstância. A esperança está em Deus e não na circunstância. O desejo de Jó, sabe qual que era? Que alguns pregadores não falam? Era a morte. Diante do sofrimento que Jó estava enfrentando, sabe o que diz no capítulo 6 e o versículo de número 6? O versículo 7: a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida faz-te estas. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Desejo de quem? Do coração de Jó. Que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. O que Jó espera? Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus quisesse quebrar-me e soltar-me a sua mão e acabasse comigo. Quem dera que se o meu desejo se cumprisse, ou seja, que Deus descesse a sua mão sobre a minha vida e acabasse com esse sofrimento de uma vez por todas.
E há alguns pregadores que dizem que Jó não questionou a Deus, que Jó não atribuiu a Deus nada. É assim. Muitas vezes nós estamos passando por um momento tão difícil que nós olhamos para Deus e falamos: era melhor que eu morresse. Se for para mim ficar vivendo nessa situação, é melhor que o Senhor me tire desta terra. Irmãos, nós estamos isentos a isso. A Bíblia diz que Elias, que era um dos grandes profetas de Israel, profetizou 700 profetas de Baal morreram, porque ele mandou que descesse fogo do céu e os profetas todos morreram, porque não era o Deus verdadeiro, o Deus de Baal. Sabe o que aconteceu após acontecer este milagre? Elias catou a sua mochila e correu, foi para uma caverna e ficou escondido lá na caverna. Sabe qual era o desejo de Elias? Morrer lá. Ele falou: para mim a vida não tem mais prazer, para mim a vida não tem mais sentido. É por isso que o Jó, o livro de Jó, mostra a nossa fragilidade, de que nós vivemos neste mundo, que um dia nós vamos passar deste mundo, de que o sofrimento da vida ele vem para todos, e nós precisamos entender a forma que Deus está trabalhando neste sofrimento, para que quando nós chegar no final da nossa vida, nós entender o processo e entender que tudo quanto Deus fez na nossa vida foi para que o nome dele fosse glorificado. Jesus. Não se trata de nós ter uma vida abençoada, não se trata de nós ter uma vida maravilhosa nessa terra, de nós termos casa, de nós termos carro, de nós construirmos lugares grandes, luxuosos. Não se trata disso. Se trata de o que Deus quer fazer no nosso sofrimento e o que Deus tem preparado para nós após este sofrimento. Nós buscamos uma vida feliz, maravilhosa, e Deus ele cria essas circunstâncias, essa situação a qual nós trabalhamos aqui nesta noite, falamos aqui nesta noite, para nos ensinar que em todo tempo Ele está cuidando de nós, está nos guiando para os seus planos, Aleluia. está nos preparando para a coisa que Ele tem preparado para nós. Aleluia. E nós precisamos ter sensibilidade de entender a forma que Deus vai trabalhar conosco. Amém? Amém. A esperança está em Deus e não na circunstância. Não olha para a circunstância, não olha para a dificuldade, não olha para o desafio, não olha para a oposição, não olha se alguém vai falar, não vai dar em nada, não olha para as pessoas que olham para você e não torcem para você. Não olhe nem para o diabo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Não deixa que o inimigo venha soar na sua mente de que você não pode, de que você não é capaz, de que a circunstância para você é adversa e de que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque a circunstância não impede o que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. A circunstância não impede o trabalhar de Deus na nossa vida. É por isso que, se atentamente nós ouvir a Deus e os seus mandamentos, as bênçãos vão correr atrás de nós. Não precisa, irmão, nós ficar correndo atrás de bênção. A bênção virá sobre ti e te alcançará. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é você estar no lugar mais improvável e Deus mandar a bênção lá para você? Sabe o que é a pessoa olhar para você e falar: mas isso não é nada, um coitado, e Deus olhar para você e mandar a bênção lá para você? Sabe o que é você estar passando um momento difícil que você olha lá no armário e fala: Senhor, não tem mais nada, e daqui a pouco Deus olha lá e fala: eu já enviei o socorro. Sabe o que é a circunstância? Se eu olhar para a circunstância e falar: Senhor, eu não vou conseguir pagar essa conta, e agora o que eu vou fazer? E Deus fala: não, meu filho,
eu já cuidei disso. Ó glória. Aleluia. A circunstância, a situação não impede Deus de trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Salmo 42, o versículo 11. Por que está abatido, ó minha alma? Por que está abatido, ó minha alma? Salmista, por quê? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista vai fazer a resposta: espera em Deus. Não olha para o homem, não olha para as circunstâncias, não olha para a dificuldade. Espera em Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 23 diz: quero trazer à memória o que me pode trazer e dar esperança. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Aleluia. Nós não podemos andar com a mentalidade de que nós somos um povo fraco, de que nós somos um povo perdedor, de que nós somos um povo que não vai crescer, que não vai prosperar, que não vai progredir. É, Deus. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Qual é a esperança do crente? É um céu de glória. Aleluia. Enquanto muitos estão brigando por riqueza, por ganância, por prazeres momentâneos deste mundo, nós vamos ter um céu preparado com as ruas de ouro, um céu maravilhoso, em que o próprio Deus será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, nem morte, vai ser um lugar alegre, feliz. A esperança verdadeira, ela não vem por causa das circunstâncias, tá? Então, se você pensa que você está numa situação que a circunstância vai te barrar, lembre-se dessa palavra nessa noite: Deus está com você. Deus está com você. Deus está conosco nas lutas, nas adversidades da vida, nos vendavais que nós enfrentamos, nas pelejas, nas dificuldades. Deus guerreia conosco. Tem uma passagem na Bíblia que é muito linda, que o profeta, ele está diante de um exército muito grande, e o Eliseu, ele olha para Elias e ele fala: agora não tem mais saída. A circunstância agora é contrária, adversa. Olha o tamanho do exército que vai nos enfrentar. O que nós vamos fazer? Todos nós vamos morrer. Na visão de Eliseu, não tinha mais jeito. O profeta, olhando na visão espiritual, ele estava tranquilando. Esse exército aí não é nada para mim. Quando o profeta Elias pede para que Deus abra os olhos espiritual do moço, o moço entendeu porque o profeta estava tranquilo. Havia muitos anjos para guerrear em favor de Israel. Irmãos, eu quero dizer algo para você nesta noite. Nós não estamos sozinhos nesta luta. A Bíblia diz que um anjo, ele aniquilou, exterminou 38.000 assírios. Um anjo, tá? Você imagina um exército de anjos. Um exército de anjos está pelejando ao seu favor. Deus tem ordenado o anjo para pelejar junto de você. Porque a Bíblia diz que esta luta nós não temos que pelejar, porque esta peleja é do Senhor. Fique de pé, por gentileza. A luta não vai nos parar. A perseguição não vai nos parar.
Ela não parou a igreja. Ela não parou o avanço do cristianismo. A morte também não vai nos parar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar e vamos ter um novo corpo. A morte, irmão, não é páreo para o nosso Deus. Não existe nada que existe neste mundo ou nos planetas que pode ser páreo ao nosso Deus. Nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E esta luta ela não vai te matar. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu sofrimento. Amém? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você.